Você acorda, mas sente que não está realmente vivo? Se o corpo levanta, mas a alma continua deitada, talvez o que esteja faltando não seja energia, mas sentido. Há dias em que a gente respira, responde, trabalha, e ainda assim, algo lá dentro parece ausente, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Você já sentiu isso? A sensação de estar cumprindo funções sem estar presente nelas? Como se cada passo fosse mais um capítulo num roteiro que você não escreveu. Talvez você não esteja cansado. Talvez esteja desaparecendo, aos poucos, em silêncio. A verdade é que muita gente hoje parece viva demais para morrer e morta demais para viver. Pessoas que já desistiram, mas continuam sorrindo, que seguem em frente, mas perderam o nome do lugar para onde estavam indo. É aqui que a palavra resistência muda tudo. Resistência não é barulho, não é autopiedade, não é força bruta. É a capacidade de continuar de pé quando tudo dentro de você já desabou. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque talvez o que te segura no chão não seja mais o medo de cair, mas o medo de sentir. E se essa apatia que você chama de rotina for na verdade um colapso emocional disfarçado de normalidade? Talvez o que está te matando não seja a dor, mas a pressa de ignorá-la. Vamos abrir com calma essa ferida invisível, porque é nela que a resistência começa a respirar. E se for justamente esse colapso invisível que está te ensinando a arte mais difícil de todas, continuar? Porque continuar, sem entusiasmo, sem promessas, sem garantias, exige mais força do que qualquer corrida de vitórias. A maioria das pessoas só age quando sente vontade, mas há um tipo de resistência que nasce quando essa vontade já foi embora e só restou a escolha. É quando você descobre que o verdadeiro movimento não acontece nos grandes momentos, mas nas decisões pequenas, silenciosas, quase imperceptíveis. Tipo levantar da cama quando o mundo inteiro dentro de você só quer desistir. Se em algum momento esse vídeo te atravessou, nem que tenha sido em silêncio, escreva nos comentários o que isso te fez lembrar, ou o que isso fez doer. Às vezes, é lendo um comentário que alguém se vê pela primeira vez. E sim, cada curtida nesse vídeo não é só um número. É uma forma de mostrar que essa conversa importa, que existe alguém aí do outro lado resistindo também. Se essa mensagem te encontrou de algum jeito, se inscreva. Não como um gesto automático, mas como quem decide continuar caminhando ao lado de quem também está tentando não desaparecer. A gente ainda tem muito para conversar. E talvez, no próximo silêncio que você sentir, você já consiga escutar algo novo nas entrelinhas do que antes só doía. Às vezes, a gente se engana bonito. Pensa que está vencendo só porque continua. Mas nem toda continuidade é conquista. Tem gente que anda só para não parar e sentir. Tem gente que corre só para não escutar o que o silêncio está gritando. O mundo aplaude quem segue em frente, mas não pergunta o que essa pessoa está carregando. E a verdade mais dura e mais oculta é que nem sempre se mover é um sinal de vida. Às vezes é só uma fuga bem treinada. Fuga do luto que nunca foi vivido, da raiva que foi engolida e virou gastrite, da culpa herdada, do trauma calado, do abandono que ninguém viu. E aí, o corpo aprende a funcionar como máquina. Acorda, trabalha, responde mensagem, entrega resultado. Mas lá dentro, a alma está em pedaços e ninguém percebe, porque seguimos em frente. E isso é o suficiente para enganar até a gente mesmo. Mas continuar não é resistir. Continuar, às vezes, é só sobreviver no automático. E a resistência não é isso. Resistência é ter coragem de parar, de encarar o que todo mundo mandou esquecer, de sentar com a dor e perguntar o nome dela. Resistência é o oposto da pressa.
porque a pressa entorpece, acelera tudo, menos a cura. E muita gente confunde isso com força, mas não é força, é fuga. O mundo está cheio de gente que parece forte, mas que só está ocupada demais para sentir o próprio vazio. E é aqui que o convite fica incômodo, porque para resistir, você vai ter que fazer algo que ninguém te ensinou a fazer. Parar. Não para desistir, mas para entender. E talvez, pela primeira vez, para começar de verdade. Talvez você precise parar antes de quebrar, antes de adoecer, antes de se tornar alguém que nem reconhece mais. E parar não significa fraqueza. Parar é escolher. Escolher ouvir o que você passou anos ignorando. Escolher olhar nos olhos daquilo que você tentou vencer com produtividade. Parar é uma forma de voltar a si, de resgatar o que ficou para trás quando tudo que você tinha era pressa. E sabe o que é mais bonito? É que esse gesto, aparentemente simples, é uma das formas mais raras e puras de resistência. Quem para, se reconecta. Quem se reconecta, entende. E quem entende, não segue mais em frente do mesmo jeito. Talvez agora faça mais sentido porque tanta gente vive cansada, mesmo dormindo. Porque tantas metas cumpridas ainda geram tanto vazio. Não é sobre o quanto você faz, é sobre o quanto você sente o que faz. E se você sente que algo dentro de você já não vibra mais, talvez não seja mais hora de continuar correndo. Talvez seja hora de sentar, respirar e reencontrar seu próprio eixo. Se isso te tocou, mesmo que de leve, escreva aí nos comentários a frase: nem toda pressa é progresso. Assim eu sei que você chegou até aqui com presença, não por impulso. E se o maior desgaste não estiver naquilo que você faz, mas naquilo que você não consegue mais sentir. Existe uma diferença silenciosa e cruel entre estar exausto e estar esvaziado. E talvez seja esse o nome do que tem te corroído por dentro, mesmo nos dias em que você dorme, come, trabalha e até sorri para não preocupar ninguém. O cansaço físico com um pouco de repouso passa. Um fim de semana com menos obrigações, uma noite de sono mais longa, um feriado para reorganizar os pensamentos, tudo isso ajuda. Mas o esvaziamento é mais traiçoeiro. Porque ele não avisa, ele não dói com força, ele apenas tira o brilho das coisas aos poucos, como se a cor da vida fosse sumindo por um vazamento interno, discreto, constante, invisível. Você vai percebendo que nada mais te anima de verdade. Os lugares continuam os mesmos, mas perderam o calor. As pessoas ainda estão ali, mas você já não sente mais vontade de falar. E a pior parte é que você nem sabe o que está procurando. Porque não é sobre ganhar mais, fazer mais, render mais. É sobre não saber mais o que te move. O vazio existencial não se resolve com uma viagem. Ele pede sentido. E quando você não lembra mais por que levanta da cama, nenhum travesseiro resolve. A vida moderna alimenta essa confusão. Te aplaude quando você produz, mesmo que esteja por dentro se apagando. Te elogia quando você se doa, mesmo que já não tenha mais nada para oferecer. E ainda te culpa quando você quebra. Faltou fé, faltou foco. Não, faltou sentido. Faltou espaço para sentir sem ser julgado. Faltou coragem para parar e perguntar: o que eu estou tentando alcançar? E para quem? A verdadeira resistência não é seguir funcionando enquanto se afunda por dentro. É ter a lucidez de admitir: eu não quero só sobreviver, eu quero me sentir inteiro de novo. Porque a ausência de emoção também é um sintoma. O tédio, a frieza, o desinteresse não são preguiça. São alertas de um corpo que continua andando, mas carrega uma alma que já sentou no meio do caminho. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando, ao invés de procurar mais um objetivo externo, você começa a escutar o que está faltando dentro. Nem sempre virá uma resposta clara,
Mas o simples ato de perguntar já reconstrói a ponte com a sua presença. Já te devolve um pedaço de chão. Já te devolve, ainda que em fragmentos, um senso de direção. Resistência aqui não é acelerar, é escutar. É parar de tapar o buraco com distrações. É se permitir não entender tudo, mas seguir mesmo assim. Só porque algo em você, mesmo machucado, ainda deseja continuar. E se você sentiu isso em algum ponto do vídeo, escreva aí nos comentários, ainda quero sentir. Pode ser o seu jeito de dizer, silenciosamente, que esse vazio ainda não venceu. Nem todo mundo que continua de pé está inteiro. Às vezes, o que sustenta uma pessoa não é força, é pacto. Um código silencioso que não foi escrito em voz alta, mas que se firmou nos ossos quando tudo desmoronou. Há pessoas que seguem mesmo sem ânimo, mesmo sem esperança, mesmo sem promessas de melhora. Não porque estão otimistas, mas porque fizeram um voto invisível com aquilo que ainda amam. É assim que a resistência verdadeira se constrói. Não nos momentos de euforia, mas nas horas em que a alma sussurra. Só mais um pouco. Só mais um passo. E a gente escuta, mesmo sem saber de onde vem essa voz. Você já reparou? Os mais fortes quase nunca gritam. Eles apenas seguem, quietos, esquecidos, invisíveis até. Mas há algo no jeito como eles andam que denuncia. Eles não caminham por impulso. Eles caminham por decisão. E isso muda tudo. Porque o impulso se desfaz quando o cansaço aperta. Mas a decisão, essa atravessa as noites sem resposta. Os dias em que ninguém liga. Os silêncios que doem mais do que qualquer ofensa. Essas pessoas não esperam motivação. Elas não precisam de frases prontas ou de promessas mágicas. Elas aprenderam a fazer da dor um degrau. Do medo, um lembrete. Da falta, um lembrete do que é essencial. Elas vivem por aquilo que ainda faz sentido, mesmo que esse sentido seja pequeno, imperfeito, cambaleante. Mesmo que ninguém mais veja valor naquilo. Mesmo que o mundo diga, desiste. Elas não desistem. Porque o que as move não é a chance de ganhar, mas o compromisso de não trair o que ainda pulsa dentro. E talvez seja isso que esteja faltando para muitos de nós. Parar de buscar energia em todos os lugares errados e começar a escutar o que dentro da gente ainda resiste. Porque todo mundo tem um código. E esse código não vem dos outros. Não vem das redes, dos gurus, dos elogios. Ele vem de uma lembrança, um amor, uma ausência, um gesto antigo que ainda aquece o peito só de lembrar. Algo que nos disse, um dia, que valia a pena continuar. Esse é o convite agora. Lembrar o que ainda te prende à vida. Lembrar o nome, o motivo, o símbolo. E se você não souber, tudo bem. Às vezes, basta reconhecer que há algo em você que se recusa a cair, mesmo quando tudo diz que já passou da hora de soltar. Isso já é resistência. E não precisa fazer barulho. Precisa só continuar sendo. Se esse trecho te tocou de alguma forma, deixa nos comentários a frase "Eu sigo por algo que ninguém vê". Talvez essa frase, dita assim, sem alarde, seja o começo de uma reconexão silenciosa com aquilo que você achava que tinha perdido. Às vezes, continuar se movendo não é sinal de força. É só a forma mais elegante de fugir, de se esconder da dor com a desculpa de que não dá tempo para parar. Mas dá. A verdade é que, quando algo nos fere profundamente, a pressa costuma ser o anestésico favorito da alma. A gente vai se ocupando para não sentir. Vai dizendo que precisa reagir logo, resolver tudo, seguir em frente, quando por dentro nem conseguiu nomear o que perdeu. O mundo aplaude quem segue, mas não enxerga quem está sangrando enquanto caminha. Existe uma crença silenciosa de que parar seria fraqueza, como se desacelerar significasse perder a guerra, como se o luto,
a raiva, a exaustão emocional fossem obstáculos a vencer, e não feridas que precisam ser reconhecidas. Ninguém nos ensinou a pausar com coragem. Ensinaram a resistir, sim, mas do jeito errado. Como se resistir fosse sinônimo de não chorar, de não sentir, de não dizer, hoje eu não dou conta. O problema é que quem engole tudo, uma hora para de digerir qualquer coisa. E aí, é o corpo que avisa, ou a alma que silencia. É preciso coragem para encarar a dor com os olhos abertos, para dizer, não estou bem, sem medo de decepcionar quem espera sempre força. Porque a verdadeira resistência não é feita de negação. Ela começa no instante exato em que você decide não correr mais de si. Quando, em vez de repetir, preciso seguir, você se pergunta, preciso sentir? Porque às vezes, o que parece ser fraqueza é a única chance real de cura. O que ninguém conta é que toda fuga cobra seu preço. E não é barato. A fuga do luto vira um tipo estranho de apatia. A fuga da raiva vira um cansaço crônico. A fuga do medo vira um coração anestesiado. E um coração anestesiado não ama direito, não escolhe com clareza. Só reage, sobrevive, faz o que precisa ser feito, mas esquece por quê. E aos poucos, a vida vira só um dever cumprido, sem afeto, sem presença, sem sentido. Mas não precisa ser assim. Você pode parar, pode encarar, pode permitir que o silêncio traga respostas, que o barulho não permite escutar. Pode olhar para dentro e dizer, isso ainda me dói. Isso não te enfraquece, isso te devolve. É assim que se começa a reconstruir, não na pressa, mas na verdade. Não na fuga, mas na pausa. Não fingindo superação, mas abraçando com firmeza tudo que ainda não foi resolvido. E se você chegou até aqui, talvez esteja neste exato ponto da estrada, entre continuar fugindo, ou parar com dignidade, entre fingir controle, ou reconhecer a sua verdade. Se esse vídeo te trouxe até esse ponto, escreva nos comentários, só para você mesmo, como um selo de consciência silenciosa. Eu parei de correr de mim. Tem mais um trecho que precisa ser dito. E ele continua logo depois disso. Porque parar não é o fim. Às vezes, é onde tudo finalmente começa. Você começa a esquecer. Primeiro são os detalhes. Um gosto que já te moveu. Uma memória que fazia o coração bater mais forte. Uma música que antes te atravessava inteiro. Depois, vem o esquecimento maior. O de quem você já foi, o que amava, o que dizia não, o que jurava que nunca deixaria de ser. E sem perceber, você vai se afastando de si mesmo, vai virando espectador da própria vida. E o pior é que isso não dói de uma vez. Isso se instala como um silêncio, um sono desperto, um torpor que vai tomando os gestos, as palavras, os planos. Você ainda fala, mas é como se não dissesse nada que venha da alma. Você ainda escuta, mas nada te emociona de verdade. Você ainda faz escolhas, mas são respostas automáticas, não decisões com presença. E é assim que começa a erosão interna, não com grandes tragédias, mas com ausências pequenas e contínuas. A ausência de conexão, a ausência de sentido, a ausência de si. E quem vive desligado, não vive, reage. Troca a liberdade por instinto, troca a presença por sobrevivência, troca a verdade por repetição. E quanto mais se vive assim, mais tudo vai ficando igual. Os dias, as pessoas, os desejos, tudo parece sem textura, sem gosto, sem direção. E aos poucos, a alma vai se esvaziando. Como uma casa que já foi cheia de vida, mas agora só guarda móveis antigos, cobertos por lençóis. E é por isso que a resistência, nesse contexto, não é força física, é conexão. É a escolha diária de não se abandonar. É parar de viver no modo automático. É reaprender a sentir, mesmo que sentir doa.
Porque só quem sente, escolhe. E só quem escolhe pode mudar. Não existe caminho verdadeiro quando você está anestesiado. O primeiro passo da resistência é acordar da dormência. E talvez você esteja vivendo cercado de gente que também se desconectou. Gente que vive com pressa demais para sentir, com medo demais para parar, com feridas demais para confiar. E é por isso que tanta gente se sente sozinha mesmo rodeada de vozes. Porque conexão não é presença física, é presença emocional. E quando você se desconecta de si, se desconecta de tudo. Mas existe um ponto silencioso onde tudo isso pode mudar. Um instante de lucidez. Um lugar interno onde você decide que não quer mais viver em câmera lenta, dentro de um corpo presente e uma alma ausente. E quando essa decisão vem, mesmo fraca, mesmo tímida, ela pode ser o começo da reconstrução, da reconexão, da escolha de estar inteiro de novo, mesmo depois de tanto tempo em pedaços. E se esse pedaço do vídeo te fez lembrar de um momento onde você percebeu que estava se afastando de si, escreva nos comentários a frase: "Eu volto para mim". Isso não é só um comentário, é uma promessa silenciosa. E ela vai te servir de âncora na continuação da nossa conversa. Às vezes, o que falta não é mais uma explicação, nem mais um livro, nem mais um conselho. O que falta é um segundo. Um segundo entre o impulso e a ação. Um segundo de consciência antes de responder, antes de aceitar, antes de ceder. Esse segundo pode parecer pequeno demais para mudar alguma coisa, mas é nele que mora o recomeço. É nesse intervalo silencioso que a resistência respira. O mundo te empurra o tempo todo para reagir. Rápido, automático, sem pensar. Mas quem reage sem pausa, não escolhe, só repete. E quem repete sem pensar, se perde. Um dos gestos mais corajosos da vida moderna é parar. Parar para se perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta de mim? Parece simples, mas essa pergunta tem o poder de cortar o ciclo de autossabotagem, de impulsividade, de obediência emocional. Vamos imaginar uma cena comum. O celular vibra. Uma mensagem de alguém que já te machucou, que já cruzou todos os limites, que não respeita teu silêncio. A vontade imediata é responder, justificar, tentar manter o controle da narrativa. Mas se você parar, se você respirar, se você fizer essa pergunta: isso me reconecta com quem eu sou, ou me afasta mais? Talvez descubra que a melhor resposta é o silêncio. E não o silêncio de quem foge, mas o silêncio de quem se reencontra. Ou outra situação. Você acorda com o peso da semana nos ombros. Convites, cobranças, pressões. E no meio disso tudo, uma proposta aparece. Algo que parece bom, mas que você sabe, lá no fundo, que vai te consumir. Que vai sugar mais um pedaço do que ainda resta de você. E aí vem a pergunta: isso me fortalece ou me enfraquece? E nesse momento você não está apenas decidindo sobre um compromisso. Está decidindo se permanece em resistência ou se cede à desconexão. Essas pausas são como pequenos rituais de resgate. Gotas de lucidez no meio do caos. A resistência não começa em grandes revoluções. Ela começa em micro-escolhas diárias. Escolhas que ninguém vê, mas que te mantêm inteiro por dentro. Escolhas que não precisam ser anunciadas, mas que mudam a rota silenciosamente. E o mais bonito é que essa prática não exige perfeição, só presença, só esse gesto de se perguntar, mesmo que você não tenha uma resposta clara. Às vezes, só o ato de perguntar já é o sinal de que você voltou para casa, que ainda existe vida aí dentro, que ainda há algo que resiste, mesmo quando tudo parece ruir. Se em algum momento da sua vida você precisou fazer essa pausa para não desaparecer de vez, escreva nos comentários: eu ainda me pergunto. Essa frase não precisa ser explicada para ninguém,
Quem sentir vai entender e vai continuar com você nessa caminhada de voltar a existir por inteiro. Você não precisa esperar sentir vontade para voltar à vida. Essa é uma das armadilhas mais cruéis da apatia. A crença de que a energia precisa vir primeiro, de que o ânimo é condição para o passo. Mas a verdade é outra. A decisão vem antes da força. E é isso que transforma alguém que só respira em alguém que constrói. A vontade é consequência, o impulso, uma escolha. E quem entende isso, começa a renascer enquanto ainda está de joelhos. Há um momento em que o corpo segue, mas a alma empaca. Tudo continua acontecendo por fora, mas por dentro nada mais responde. A voz fica mais baixa, os olhos menos curiosos, o coração mais longe, e você se acostuma a viver em modo de espera, como se a vida fosse um lugar que alguém virá te buscar. Mas ninguém vem, e no fundo, você sabe, não virão. E isso não é uma tragédia, é uma chance. Porque se não vierem, então, é você quem pode ir. E isso muda tudo. A decisão de voltar a se importar com a própria vida não começa com um grito. Começa com um gesto quase invisível. Lavar a louça sem pressa. Arrumar a cama como se o quarto ainda fosse um templo. Escrever uma frase num papel qualquer. Colocar os pés na terra. Acordar e dizer mesmo sem acreditar: eu volto hoje um pouco mais. Não é motivação, é escolha. Não é euforia, é intenção silenciosa. É o ato de dizer sim, sem saber direito para quê. Só porque algo em você ainda não se apagou por inteiro. E talvez seja esse o maior milagre da resistência. Mesmo depois de tudo o que te tiraram, ainda tem algo em você que insiste. Que ainda quer cuidar de uma planta, responder uma mensagem, tomar banho com água quente, terminar o livro. Esse algo pode parecer pequeno, mas é tudo. Porque é o que resta do que você já foi. E o que pode crescer para o que ainda será. O construtor não espera por um clima bom. Ele ergue abrigo em meio à tempestade. Ele não precisa estar inteiro para começar. Só precisa estar presente. Você não precisa esperar o momento ideal, a cura total, o retorno completo da fé. Você só precisa decidir. E sim, vai doer. Mas essa dor é a dor do nascimento, não mais da morte. Se você sentiu que, em algum ponto da vida, decidiu voltar à vida mesmo sem força, escreva nos comentários: eu já construí cansado. Pode ser uma frase silenciosa, mas ela carrega a marca de quem voltou, e quem voltou pode ensinar o caminho a outros, que ainda estão tentando lembrar o próprio nome no meio da escuridão. Às vezes, a pergunta certa tem mais poder que todas as respostas que você tentou encontrar até hoje. Porque tem perguntas que não são feitas para serem respondidas com palavras, mas com o silêncio que elas deixam depois de serem ouvidas. E talvez essa seja uma delas. O que ainda me mantém de pé? Não o que você mostra, não o que você posta, não o que você diz no automático quando te perguntam como você está, mas o que, de verdade, ainda segura sua estrutura quando o mundo desaba. Talvez você não saiba nomear. Talvez nem tenha percebido que ainda existe algo segurando o seu peso quando tudo já cedeu. Mas existe. E você sente. Sente quando, mesmo exausto, escolhe não se entregar. Sente quando olha para alguém que você ama e percebe que só por aquela pessoa já valeria a pena tentar mais um pouco. Sente quando lembra de quem você já foi e se recusa a atrair aquilo que um dia te fez sonhar. Não é heroísmo, é resistência. Mas eu não estou aqui para te dar uma resposta, nem para fingir que há uma fórmula universal que explica por que ainda há gente caminhando, mesmo com as pernas sangrando por dentro. Estou aqui para te propor uma pausa, não dessas que você faz para respirar, mas daquelas em que você para e olha para dentro como quem escuta o som antigo de um sino que ainda ressoa,
mesmo depois de esquecido. Fecha os olhos. Ou imagina que está dentro do seu próprio quarto, sem barulho, sem interferência, sem exigência. Apenas você com você. E pergunta: o que ainda me faz continuar? Talvez não venha nada. Ou talvez venha tudo de uma vez. E você vai perceber que nunca foi vazio, só estava abafado pelo ruído. Essa pergunta não precisa de resposta agora. Precisa apenas de espaço. Porque no fundo, você sabe. Sabe o que já morreu. E sabe o que ainda vive. Mesmo que escondido. Mesmo que soterrado por traumas, por rotina, por abandono. Ainda pulsa, ainda grita em silêncio. E reconhecer isso é um ato de coragem rara. Quem se faz essa pergunta de verdade já está voltando, mesmo que devagar. A caminhada de quem sobrevive à própria anestesia não é rápida, nem fácil, mas ela é honesta. E às vezes, tudo o que você precisa para dar o próximo passo é saber que não está sozinho nesse caminho, que tem outros ali, à margem, perguntando o mesmo, sentindo o mesmo, tentando o mesmo. Se em algum momento deste vídeo você se pegou em silêncio, se uma parte de você escutou algo que nem sabia que precisava ouvir, escreva nos comentários só para você mesmo ver depois. Ainda tem algo em mim que resiste. Pode parecer pouco, mas às vezes é isso que salva. O eco de uma frase que te lembre de onde ainda vem vida. Se você chegou até aqui, talvez ainda exista algo dentro de você que escolhe não ceder. Algo que, mesmo cansado, não desistiu de ouvir e nem de tentar entender o que sente. Talvez seja pequeno. Talvez já quase não tenha nome. Mas está aí, vivo, presente. E se move toda vez que você encontra palavras que não te mandam levantar, mas que caminham com você no silêncio. Esse canal nasceu por isso, para ser abrigo, não palco. Um lugar onde quem já pensou em parar, encontra espaço para continuar sem precisar fingir força. Por isso, se esse vídeo fez sentido para você, se te tocou de algum jeito, deixa um like. Não para dizer que gostou, mas como quem sinaliza: eu também tô aqui. Seu gesto não é pequeno. É com ele que a gente entende que vale a pena continuar criando esse tipo de conteúdo. E se quiser seguir nessa estrada, se inscreva no canal. Porque aqui o Aspon, gente, não corre. A gente resiste. Juntos. Cada vídeo é uma continuação do outro. Cada palavra é uma tentativa de voltar a sentir. Com lucidez, com verdade, com coragem. E se puder, deixa nos comentários a frase: eu ainda estou de pé. Assim a gente vai reconhecendo quem caminha junto, mesmo que em silêncio. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa. Clica e vem comigo. A jornada da resistência mal começou.